Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero comentar um pouco acerca desse ponto que é extremamente necessário a todos os homeopatas, né? Claro, principalmente, mas também a você que gostaria de conhecer um pouco melhor a homeopatia, ou então que se trata pela homeopatia. O que eu preciso utilizar? O que é necessário para que eu aplique um remédio homeopático de modo adequado, de modo mais adequado? Ou como o Dr. Hahnemann sempre falava, o remédio realmente homeopático, o remédio mais homeopaticamente possível, certo? Aquele que realmente consegue fazer com que fazer valer a lei dos semelhantes, ou seja, que consegue realmente ter aquela semelhança mais adequada, mais correta, né? Mais homeopática possível com a pessoa. Então, esse tema, o Hahnemann ele coloca de uma forma espetacular, tá? Claro, obviamente, em vários parágrafos, né, que ele coloca no órgão, o órgão da arte de curar, para quem não sabe, é o livro principal do Dr. Hahnemann, é o livro principal da homeopatia, que é o que o Hahnemann realmente coloca toda a doutrina homeopática, onde ele coloca todo o conteúdo que um homeopata precisa basicamente ter para aplicar e aplicar direito a homeopatia, tá certo? Então, a doutrina homeopática ela é extensamente e totalmente exposta no órgão, tá? Então, o órgão ele é como que a gente poderia citar, né, como que a Bíblia do homeopata, ou seja, ele é como que aquilo que realmente delineia a homeopatia, tá certo? E em vários parágrafos, né, ele é feito em parágrafos. Então, no parágrafo 192, o Hahnemann fala especificamente desse ponto de uma maneira que, ao meu ver, é muito didática, muito adequada, muito certeira, né, que realmente bate no que a gente precisa compreender acerca de como aplicar corretamente o remédio homeopático, tá? Então, o remédio homeopático ele tem que ter a similitude, ele tem que ter a analogia, né, que a gente também pode utilizar esse termo, mas ele tem que ter essa semelhança sintomática, tá certo? E uma coisa que muitas pessoas elas confundem, né, e principalmente os críticos da homeopatia, não só confundem, mas não entendem de forma nenhuma, é o que de fato é essa semelhança sintomática, né? Então, às vezes, por uma questão um pouco didática, né, as pessoas quando vão explicar a homeopatia, elas explicam de uma maneira muito simplista e acaba gerando uma série de convicções, de ideias completamente erradas de quem está ouvindo, de quem está escutando aquela explicação, tá? Então, a gente nunca pode ser muito simplista, né? Porque aí a gente vai estar fazendo com que seja gerado uma série de questões duvidosas, estranhas na cabeça de quem está ali querendo entender ou tentando entender aquela questão, tá? E na homeopatia isso acontece demais, porque as pessoas falam, não, olha, o que gera na pessoa doente, na pessoa saudável, é o que a gente vai buscar ligar, né, fazer uma relação com o que está doente numa outra pessoa, para que esse medicamento possa curar. Então, o remédio homeopático, ele tem a capacidade de produzir uma patogenesia, ou seja, um quadro patogenético, um quadro de sintomas numa pessoa saudável, e é esse quadro total, né, completo de sintomas, sintomatológico, que a gente utiliza para relacionar com alguma doença, com o quadro de uma pessoa doente, tá certo? Então é basicamente isso que a gente faz para aplicar o medicamento homeopático. Só que não é tão simples assim, né? Então muitas pessoas vão lá e falam, não, olha, se o remédio gerou dor de cabeça, eu tenho que dar ele para uma dor de cabeça, né? Então se o remédio gerou ali uma excitação, né, um aumento da excitabilidade do indivíduo, eu tenho que dar ele numa pessoa ali que está histérica, né? Então, se o remédio ali gerou uma prostração, um cansaço, uma fraqueza, eu tenho que dar ele também para um caso de fraqueza, de cansaço.
tudo mais. E por aí vai, né? Eles dão sempre exemplo do café, né? Então o café ele gera ali uma excitação e depois um quadro, né, reacional, comatoso, né, de fraqueza. Então o café eu tenho que dar para quem está muito excitado, né, para quem tem insônia, para quem não consegue relaxar, para quem não consegue dormir, por aí vai. Então o café homeopático, né, obviamente. Então, nesse caso, eles sempre vão falar assim, não, então, olha, você tem que dar aquele remédio que ele tem para aquele sintoma que ele é capaz de produzir numa pessoa saudável. Tá? Tudo isso está correto, mas é muito necessário, é muito importante que a gente lapide um pouco essa informação, torne ela um pouco, né, forge ela um pouco para que ela fique um pouco mais adequada, mais correta. Tá? E eu então trouxe esse parágrafo 192 do órgão do Dr. Hahnemann para que a gente possa então compreender um pouco mais adequadamente essa questão. Né? O Dr. Hahnemann fala o seguinte então, isto se consegue da melhor forma, então ele está falando, olha, como que a gente consegue aplicar bem o remédio homeopático? Ele fala, isso se consegue da melhor forma quando na investigação do caso de doença, juntamente com o caráter exato da afecção local, e aí paramos aqui, juntamente com o caráter exato da afecção local. Né? Aqui ele está dando um exemplo, né, exemplificando doenças locais, então, por exemplo, doenças de pele, né, doenças nas unhas, doenças nas partes mais externas do organismo. Mas isso a gente pode abranger para qualquer tipo de coisa, ou seja, eu preciso necessariamente, né, relembrando o que ele disse aqui, eu preciso necessariamente do caráter exato da afecção. Ou seja, o que isso significa? Não é só a dor de cabeça, não é só a coceira aqui, não é só a erupção que saiu, não é só a alergia, não é só a dermatite, não é só a dor no ouvido, não é só a dor estomacal, não é só a queda de cabelo, não é só essas coisas que a gente precisa ter similitude, mas é com todo o caráter do sintoma que a gente tem ali, tá? Então é toda a característica, toda a peculiaridade que vem junto com aquele sintoma. Na prática, o que isso significa? Então, todo sintoma, e você pode avaliar isso em você mesmo, ele é acompanhado por uma série de características que são próprias dele em você. Tá? Então, a gente tem sintomas que eles melhoram, no seu caso, no caso de uma outra pessoa, por uma aplicação quente, ou por uma aplicação fria, ou eles pioram no início da noite, ou somente durante a madrugada, tá certo? Tomando como base o caso da insônia, por exemplo, tem pessoas que não conseguem iniciar o sono. Tem pessoas que dormem rapidamente, iniciam, né, entram no estado de sono rapidamente, só que acordam várias vezes durante a noite. Tem pessoas que acordam somente uma vez durante a noite e não conseguem voltar a dormir, tá certo? Então, tudo isso que eu estou querendo dizer para vocês é o que a gente chama de modalidades do sintoma. É aquilo que a gente chama de características especiais de cada sintoma. Então, em cada sintoma que a gente tem, em cada coisa, cada doença que a gente vai ter uma série de modalidades, uma série de características, um caráter que é especial dela. E são essas coisas que são extremamente essenciais. Porque imagine se eu fosse só avaliar se existe uma dor de cabeça. Isso é uma coisa extremamente geral, isso é uma coisa muito inespecífica. Eu não consigo separar um medicamento específico para aquele caso somente com essa informação, tá certo? Porque se a gente for analisar a matéria médica, por exemplo, existem milhares de medicamentos que possuem dor de cabeça, tá certo? Então isso sozinho é uma coisa que praticamente não vale para nada.
Eu preciso, então, analisar o caráter total, especial da dor de cabeça. Tá certo? Agora, é só isso? Né? É só isso? Tá? Aqui, pessoal, eu preciso fazer um adendo para vocês, que aqui a gente está falando de uma homeopatia clássica. Tá? Então, é por isso que eu vou falar para vocês que não é só isso. Em certas escolas homeopáticas, se utiliza só as características daquele sintoma para aplicar a medicação. Só que esse não é o caso da homeopatia clássica, ou seja, aquela homeopatia que está lá no órgão escrito que o Hahnemann trouxe para a gente, certo? Então, é só isso? Não. Não pode ser só essas características do sintoma que a gente está vendo. Precisam ter mais coisas. Quais são essas coisas? E a gente volta então aqui para o parágrafo 192 do Dr. Hahnemann. Além do caráter exato da afecção local, como a gente já explicou, todas as alterações, sofrimentos e sintomas observáveis na saúde do paciente. Tá? São tomados em conjunto para se ter um quadro completo da doença, antes de se procurar entre os medicamentos cujos efeitos patogenéticos peculiares são conhecidos, que corresponda à totalidade dos sintomas, de modo que a seleção seja verdadeiramente homeopática. Então, que corresponda à totalidade dos sintomas, de modo que a seleção seja verdadeiramente homeopática. O que o Hahnemann está falando, né? Então, além de tudo, além do caráter especial da doença, sintomas, todas as alterações, sofrimentos e sintomas observáveis na saúde do doente. Então, eu não posso só analisar a dor de cabeça e as características, onde que ela acontece, qual lado é pior, que horas que ela aparece e tudo mais, o que faz ela melhorar, o que faz ela piorar, tá certo? Se ela tem uma periodicidade. Eu não posso só olhar isso, eu tenho que olhar isso juntamente com uma série de outras questões, ou seja, as características do próprio doente, da própria pessoa que está sentindo aquilo ali. Então, características próprias dessa pessoa, outros tipos de sofrimentos, outros tipos de queixas, tá certo? Tudo que é observável, tudo que eu preciso, tudo que eu vejo ali, que às vezes está fora do comum, e as próprias características da pessoa, tá certo? Tudo isso forma o quadro necessário para que eu busque o remédio mais homeopaticamente possível, o remédio mais adequado possível para esse paciente. Então, eu não posso só olhar para aqueles sintomas que estão mais evidentes, para aqueles sintomas da queixa principal. Tá? Eu tenho enxaqueca, a queixa principal é uma dor de cabeça, certo? Mas eu não posso só olhar para isso. Isso é de extrema importância, como diz o próprio Hahnemann nesse parágrafo. Eu preciso captar todas as características que estão dentro dessa dor de cabeça, que estão envoltas, né, fazem parte dessa dor de cabeça, mas não só isso. Eu preciso de uma série de outras características da pessoa e de outros sofrimentos, de outras afecções e de outras questões que eu preciso captar dessa pessoa, ou seja, sintomas gerais, sintomas mentais, sintomas emocionais e por aí vai. Características fisiológicas, características caracterológicas, né, constitucionais da pessoa, tudo isso eu preciso captar para que eu escolha apenas um único medicamento que, quando aplicado, ele seja o mais homeopaticamente possível. Tá certo? É o que o próprio Hahnemann cita aqui no final desse parágrafo, de modo que a seleção, ou seja, a escolha seja verdadeiramente homeopática. Ou seja, o remédio homeopático o mais adequado possível, o mais ideal possível, é aquele que não só se parece com a sua doença como um todo, mas se parece também com o modo como você reage, com o modo das suas características, dos seus outros sofrimentos. Então, poxa, é verdade, eu tenho essa dor de cabeça sim, mas eu também tenho um problema nos meus pés, de noite, eles têm um sintoma lá nos meus pés que eu sinto, é uma coisa menor que não me incomoda tanto, mas existe. Eu também tenho uma leve insônia, ou seja, tudo isso eu preciso captar para formar o
quadro de um medicamento. É por isso que a gente fala que para eu escolher o medicamento mais adequado, eu preciso sempre trazer para o papel, trazer para o estudo desse medicamento, não só aqueles sintomas que estão envolvidos na queixa principal, mas a totalidade sintomática. Tá? A totalidade sintomática. É por isso que aplicar o tratamento homeopático não é tão simples. Por isso que precisam muita experiência, muitos anos de estudo também para que a gente possa aplicar o remédio homeopático o mais corretamente possível. Porque aplicar o remédio homeopático de uma maneira mais ou menos até não é tão difícil. Você percebe? Até que não é tão difícil. Quais são os medicamentos homeopáticos que mais geram dores de cabeça? Esse, aquele e tal. Quais os que tem mais ali problemas de pele, né? Que tem mais erisipela, que produz mais erisipela? Qual eu poderia dar? Aquele outro e tal. Beleza. Só que isso não é a única coisa que eu necessito. Essas são as coisas que têm que estar, mas têm que estar juntas do resto dos sintomas, da totalidade sintomática. Isso sim é aplicar o remédio homeopático do modo mais adequado, mais ideal, e é o que somente pode realmente gerar uma cura da forma mais homeopática possível. Tá certo, pessoal? Ficarem dúvidas aí, eu sei que é um assunto meio complexo, deixem nos comentários, venham conversar com a gente, sigam lá a página lá no Instagram, tá certo? Mas por esse vídeo é isso. Deixe sua curtida, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.